Olá pessoal, boa noite, sejam bem-vindos a mais uma live aqui pela Associação Espírita Mensageiros de Luz de Americana, São Paulo. Sou o Ed Martino, estarei com vocês aqui essa noite, então vamos chegando, vou dando um tempo para o pessoal chegar, estar aqui conosco nessa live de um final de semana prolongado, não é? Então vamos chegando, vamos o pessoal chegando, deixando seu boa noite aí. Eu já vi que tem gente chegando, deixando seu boa noite. Boa noite, Adriano. Boa noite, Márcia. Oi, Elislaine. Vamos chegando, pessoal. Vamos deixando seu boa noite. Oi, Rômulo. Tudo bem, Rosimari? Pessoal chegando. Oi, Tainá, minha querida. Um abraço para você. Pessoal chegando, a Alda. Oi, Alda, tudo bem? Eduardo, Luciano. Olá, Soraya, tudo bem? Marcelo, tudo bem, Marcelo? Como é que tá? Rogéria. Pessoal vai chegando, né? Oi, João Carlos, boa noite e bom dia aí, né, do Japão, né? Legal ter aqui com vocês com a gente. Sempre muito bom, né, tê-los aqui conosco. Oi, minha querida cunhada, Sueli, que legal, vocês estão aí, olha todo mundo assistindo hoje, então. Um abraço aí para todo o pessoal aí, Sueli, meu pai, minha mãe, meu irmão, todo mundo que está aí assistindo, né, direto de Turmalina. Turmalina, gente, quem conhece Turmalina aí, hein? Ergue a mão, hein? Turmalina no estado de São Paulo. Tá todo mundo lá hoje, que bom. Sejam bem-vindos. Né, pessoal chegando, né? Vem deixando seu boa noite. Sempre o pessoal chegando aqui, né? Meu irmão também tá ali com a gente. E é isso, pessoal. Hoje nós vamos falar. Hoje a gente vai encerrar. Hoje a gente vai encerrar uma série. Uma série que eu comecei assim, olha. Foram 4 lives. Hoje é a 4ª live, ou seja, faz um mês que a gente está aqui nessa série, falando, conversando um pouquinho a respeito de um trabalho interno, um trabalho sistemático, uma construção interna, cotidiana, de nós com a gente mesmo, certo? Então, ou seja, a primeira live lá foi sobre vou deixar de julgar. A segunda, vou deixar de me comparar com os outros, comparar com aquilo que a sociedade traz. Semana passada foi só por hoje ou deixar de me irritar. E hoje vamos falar o seguinte, vamos falar de algo que lá vai o Ed de novo dar uma cutucadinha, né? Vou deixar de reclamar. Olha só, só por hoje eu vou deixar de reclamar. Trem difícil, né, de fazer, né? Não é? Né? Complicado de fazer, de reclamar, porque nós somos seres nós somos muito reclamões, gente. A gente reclama do dia que tá frio, do dia que tá muito com sol, um dia que tá com muita chuva, um dia que tá... E aí a gente vai reclamando, somos muito reclamões. Então é um pouquinho disso que a gente vai falar hoje. Será que a gente está praticando, né? Quando eu falo só por hoje, né? Eu quero dizer o seguinte, amanhã eu vou ler de novo que está escrito ali na minha geladeira, né, na porta da minha geladeira. Só por hoje eu vou deixar de julgar, só por hoje eu vou deixar de me comparar, só por hoje eu vou deixar de me irritar, só por hoje eu vou deixar de reclamar. Olha quantas práticas que, se a gente colocá-las no dia a dia, a gente vai se tornando um pouquinho melhor do que nós somos ontem. Porque essa construção, ela tem sempre que ser eu comigo mesmo. É essa que a construção deve ser feita. Então é assim, quanto você reclama ao longo do dia? Para só por um momento, para um momentinho agora e pensa das reclamações que você faz nisso. Porque cada um de nós temos uma coleção de reclamações esperando às vezes para serem colocadas para fora. Não é? Nós nos queixamos, a gente se queixa do trabalho, a gente se queixa do marido, da esposa, daquele amigo, daquela amiga, de como nos tratam no último restaurante que nós fomos, por exemplo, agora com esse retorno que a gente está acontecendo. E a lista, gente, a lista poderia ser infinita. A gente pode reclamar do chefe, do trânsito, Nossa Senhora, existe, das nossas dores, né?
tudo isso, a gente está sempre lá, é uma lista quase que infinita de reclamações. Então queixar-se está se tornando realmente um vício na nossa sociedade, certo? No entanto, depois assim de nós termos lançado ao mundo tudo aquilo que não nos parecia certo, a gente vai voltar ao quê? A gente reclama, fala, reclama, aí a gente vai voltar à nossa rotina normal, né? Enquanto a queixa, aquela reclamação que a gente fazia, pouco a pouco ela vai se sepultando no quê? No esquecimento. Pouco a pouco a gente vai esquecendo daquela queixa, daquela reclamação. A gente vai, coloca tudo para fora, fala, reclama. E depois, daqui a pouco, tá caindo no esquecimento, não é? Então, reclamar, ele pode ser realmente utilizado em certas ocasiões, assim como uma forma, eu diria que assim, uma forma de desabafo. Ou às vezes como uma válvula de escape. Às vezes é necessário isso, certo? Porque o problema vai surgir quando nós nos apegamos a ela, quando a gente garra amor a uma reclamação. E aí a gente converte em algo indispensável em nossa vida. A gente passa o tempo todo reclamando. Eu duvido que vocês não conheçam alguém que é assim, né? Tempo todo reclamando, o tempo todo reclamando, reclama reclama se chove, reclama se faz sol, reclama se faz calor, reclama. Eu duvido, se não for você aí, hein? Se não for você aí. Então, dessa maneira nós focalizamos a nossa atenção apenas no lado negativo das coisas. Quando a gente passa a ser esse reclamão crônico, né? Reclamão crônico é aquele um que está ali o tempo todo. Não para, não muda, né? E, gente, agora só responde para mim. Reclamar muda situações? Não muda. Não muda. Também não muda as pessoas. Não muda nem as coisas ao nosso entorno. Apenas informa aquilo que nós percebemos como uma realidade que não está nos agradando. Então, reclamar não muda as situações, né? A gente vai tentar entender aqui. Exatamente, Adriano. A gente às vezes reclama até das bênçãos. A gente às vezes reclama até das coisas boas que chegam. Por incrível que pareça. Olha como nós somos seres insatisfeitos. Não é? Nós somos seres insatisfeitos. E é assim, a queixa, como eu disse, ela não resolve nada, né? Não resolve nada. A não ser, vamos fazer um adendo aqui, né? Vamos fazer um parênteses aqui. A não ser que nós façamos realmente para desabafar, causando realmente um certo alívio emocional temporário, né? Na psicanálise a gente chama de catarse. Né? Lá o pessoal postando no chat. Opa, levantando a mão. Opa, eu sou esse reclamão. Eu reclamo demais, né? Bom, então vamos tentar entender isso? Então, às vezes, a reclamação, como eu diria, ela funciona como uma catarse, né? Vamos tentar entender o que é catarse, né? Eu tenho certeza que, de repente, muitos nunca nem ouviram falar o que é uma catarse. O que é catarse? Né? A catarse é uma função psicológica, né, muito importante, porque quando nós purificamos os nossos sentimentos, liberando o sentimento que nos aflige, ou seja, você bota para fora aquilo que está te afligindo. E às vezes a reclamação ela pode vir isso, dessa maneira. Então colocar essa energia às vezes para fora torna a reclamação às vezes algo positivo. Às vezes, tá? Quando ela vem em forma de catarse. Ou seja, você está precisando reclamar. Você está precisando reclamar, às vezes, do teu marido, da tua esposa. Você está precisando reclamar do teu chefe. Você está precisando colocar para fora muitas coisas que estavam lhe angustiando. De repente, uma dor que está te incomodando há muito tempo. Mas quando ela tem esse efeito catártico, né, ela é muito importante. Ela é fundamental, porque você reclama ali, naquele momento, realmente como uma forma de purificar o sentimento que está ali, purificar aquilo que está dentro, que está guardado em você, né? E aí, o que acontece? Estar em acordo assim com uma experiência mental legítima daquilo que a gente vive
em relação aos nossos sentimentos, aos nossos acontecimentos, às nossas experiências, é fundamental. E reclamar às vezes faz parte disso. O que eu estou querendo dizer? Você tem que estar de acordo com aquilo que você sente. Poder expressar o que sente, gente. Ó, expressar o que sente, gente, rimou até, né? Que está frustrado, ou que está com raiva, ou qualquer outro sentimento semelhante, é o que vai determinar realmente a nossa maturidade mental. Então o que acontece? Nos últimos tempos, a tendência que surge assim na mídia, principalmente por causa das redes sociais, por causa de Facebook, de Instagram, parece que a gente tem que viver sempre feliz. A gente tem que eliminar os aspectos negativos, como pensamento, reclamações. Mas eles são necessários porque são responsáveis pelo nosso equilíbrio mental, por o equilíbrio da nossa vida mental. Então, todos os afetos da mente, todos os sentimentos que aparecem na nossa mente são de natureza humana, ou seja, é aquilo que nos constitui como gente. E não pode ter apenas um ou outro. A gente não pode ser só feliz o tempo todo. A gente não pode ser só uma pessoa sorridente o tempo todo, porque as coisas vão chegando. Então a gente tem que se dar conta de como a gente lida com esse sentimento, a forma como a gente lida com esse sentimento, porque assim, eles estão ali, eles fazem parte da gente. Só um minutinho, gente. Então, o que acontece? Esse efeito de ser bom até um certo ponto, ele acaba sendo pouco eficaz quando ele se torna um padrão repetitivo. As pessoas estão colocando aqui no chat e falam assim, mas eu sou isso, eu reclamo muito, eu acabo de certa maneira até distanciando de algumas pessoas em função de reclamar muito. Então quando a queixa se tornar um padrão repetitivo, a tendência realmente de fato é você não lidar com sua educação do seu sentimento. Você não está ainda apropriado para lidar com aquilo que chega até você. Você ainda tem que trabalhar, você tem que educar o seu sentimento, educar as suas emoções, certo? Uma coisa é uma queixa específica, certo? Algo lá que você reclama daquilo lá em algum dia, beleza, não tem problema nenhum. Outra bem diferente é esse lamento constante, certo? Esse lamentar constante. Isso, se você converter esse desconforto assim em um estado perene, ele vai perder aquele efeito catártico que eu falei agora mesmo, aquele efeito de às vezes de desabafar, né? E vai se transformar para você num pesadelo. Porque isso pode causar mudanças no seu cérebro que vão te conduzir, vão te concentrar apenas no quê? Nos aspectos negativos de cada situação. Toda situação que chega até nós, principalmente quando a gente trabalha no meio espírita, é uma compreensão de que tudo está certo. Então, mesmo as coisas ruins, a gente tem que se dar conta do seu lado positivo. O que aquilo está me trazendo para o meu aprendizado? O que aquilo está me trazendo para eu me tornar uma pessoa um pouquinho melhor daquilo que eu fui ontem? Pouquinho, né? Porque a escala evolutiva, ela vai a passos lentos, gente. Ela vai a passos bem lentos. E a ideia é essa, ela não dá saltos. E é isso, né? Então, se eu ficar reclamando o tempo todo, deixar, às vezes, o que eu disse, às vezes uma reclamação ou outra, não tem problema nenhum. O que a gente não pode se tornar essa pessoa que lamenta o tempo todo, reclama de tudo. É disso que a gente vai falar aqui hoje. É dessa pessoa que a gente vai falar aqui hoje. Quem será que é essa pessoa? Sou eu, de repente pode ser você, pode ser alguém do lado, pode ser meu vizinho, pode ser minha irmã, pode ser qualquer um, não é?
que fica lamentando o tempo todo, esquecendo o lado bom das coisas, certo? Ou você pensa assim que porque você reclama, muitas situações vão ser diferentes? Responde para mim. Ou tudo se resolverá por um passe de mágica, assim, a partir do momento que você reclamou. Olha eu derrubando minha estante aqui, gente. Em certas ocasiões, o que acontece? A queixa, ela vai nos indicar uma falta, sabe o quê? Uma falta de responsabilidade frente às pessoas e frente às situações. Porque a gente vai sempre se colocar na posição de vítima. A gente está sempre se colocando na posição de vítima. Por isso que a gente está reclamando o tempo todo. A gente está reclamando o tempo todo, né? E aí a gente acha que, assim, ó, fazendo reclamar, num passe de mágica, tudo vai sumir, todo aquilo que vai desaparecer. Não, as coisas não são bem assim. Nós temos que levar em conta que quando nós nos queixamos, quando nós reclamamos, a gente está responsabilizando os demais ou as circunstâncias pela nossa infelicidade. A gente está terceirizando a nossa responsabilidade. A gente está passando para o outro, a gente fala para o outro, ó, você é o culpado da minha reclamação. Ó, sol, é você o culpado da minha reclamação. Ó, chuva, você é o culpado da minha reclamação. Deus, você é o culpado de tudo isso. E vai reclamando. E aquilo lá vai se potencializando. E aí nós ficamos isentos de toda a responsabilidade. Assim como se fosse como se o nosso bem-estar dependesse do exterior, de algo fora, né? E nos transformamos assim em vítimas da nossa própria realidade. Porque é isso que a gente vai cultivando. A gente vai cultivando, né? A Marcinha tá colocando assim, ó. Quer atenção, né? Isso é triste, quer atenção. Mas às vezes, Marcinha, sabe o que é isso? Na psicanálise a gente chama de ganho secundário. O que é o ganho secundário? Deixa eu explicar para vocês. Ganho secundário é assim. Aquela reclamação faz com que o outro olhe para mim e pense assim: puxa vida, você tá sofrendo mesmo, né? Aí a pessoa vai e dá carinho, dá afeto, né? Ou seja, ela ganha com a reclamação dela. Olha, eu tô reclamando, nossa, tal. E mais uma reclamação, mais outra reclamação. E aí eu vou ganhando afeto. E aí eu vou ganhando afeto dos outros. Aí eu não paro de reclamar, porque eu sei que todas as vezes que eu reclamo, eu vou ganhar afeto. Eu vou ganhar atenção do outro, né? Eu vou ganhar carinho do outro quando eu reclamo. Certo? Então a gente tem que se dar conta, às vezes, desse ganho que vem por meio da reclamação. Porque o ato de reclamar, ele nega o poder que nós temos sobre nós mesmos. Ele nos torna, assim, resistentes a aceitar e a assumir o controle da nossa realidade, né? Paralisando realmente a ação e bloqueando, às vezes, a possibilidade de um futuro melhor, porque a gente reclama tanto, vê tanto pelo aspecto negativo e não para de olhar, não para de observar a si mesmo, né? E não para de se observar a si mesmo, como foi a forma como você lidou com os acontecimentos que foram chegando em sua vida. Então, de fato, quando alguém já estabeleceu a reclamação contínua como um hábito, é porque realmente por trás disso se esconde algum benefício. Vocês podem ter certeza disso. É aquilo que eu falei agora mesmo do ganho secundário, né? Ou seja, por trás desse hábito de reclamar constantemente, se esconde algum tipo de benefício que ela está levando vantagem. Certo? Convém, assim, a gente observar o que há por trás dessa queixa. Qual é a necessidade escondida por trás da queixa. Muitas vezes é o afeto mesmo. Muitas vezes é carinho, é atenção. Ela está procurando atenção por meio da reclamação. Certo? Sabe aquela pessoa que fala assim, você fala, eu acho que a Rejane colocou algo parecido ali, não deu tempo de ler, tá, Rejane? Mas é assim, a pessoa que fala assim, bom dia,
Aí ela falou assim, tudo bem? Tudo bem. Tudo bem nada, essa noite eu passei mal, e eu tive de notar, e tatapá, e papapá, e papapá, despejou um monte de coisa, né? E você, o que está por trás daquilo? Certo? O que está por trás daquilo, será? O que está por trás daquela reclamação? A gente tem que entender. Porque às vezes esconde um benefício da qual precisa lidar. Certo? Porque ao reclamarmos, nós manifestamos assim a respeito de coisas que não saíram como a gente pensava, né? De pessoas que não agiam, de pessoas que não agiram como nós queríamos que agisse. Você percebe que é sempre o outro, certo? Solicitando assim que tais circunstâncias às vezes sejam até resolvidas por outro. Então a gente se dá conta assim de que sempre é o outro que vai ser o causador. Ou as circunstâncias relacionadas àquela situação. Sempre a gente está terceirizando. A gente nunca traz para nós, né? Então, de nada adiantam as reclamações se depois não procurarmos o quê? Soluções. Ou alternativas. Porque a gente só fica lá, reclama do problema. Mas aí o que você fez com o problema? Você continua reclamando do problema? Inclusive, assim, em certas ocasiões, nós temos que parar, observar e compreender tudo isso. Para tentar achar uma solução. Para tentar apontar uma alternativa que seja viável para que eu não produza mais uma reclamação. Às vezes, só de parar, observar, compreender, já é o suficiente. E a nossa decisão, né? E é nossa decisão, né? Orientar nossa energia para a vida ou para a morte. E é isso, pouco a pouco. E a gente vai conduzindo isso de uma maneira que seja eficaz para o nosso bem. Para que eu saia desse círculo de reclamação. Desse ciclo, né? Uma reclamação que leva a outra, que conduz a outra, que conduz a outra, que conduz a outra. E a gente vai. E a gente vai. E a gente vai, sempre buscando, né? As pessoas falam assim, ela tá querendo chamar atenção. Às vezes por trás desse querer chamar atenção, vem uma carência muito grande de afeto. A gente tem que se dar conta disso, a gente tem que levar em conta isso também. Antes de julgar o outro, né? Olha, lembra da live? Aqui tem a live a respeito só por hoje não vou julgar, né? É isso, né? A live da semana passada é só por hoje não vou deixar de me irritar. É isso, você percebe que todas elas, os 4 itens que eu trabalhei aqui nesse último mês, eles estão muito conectados. Muito conectados. E é isso, e é essa observação de si mesmo. Eles estão conectados para a gente se observar de fato. Eles estão conectados para a gente se perceber de fato, né? A verdade, gente, é que ninguém, eu vou jogar na cara de muita gente, que ninguém está interessado nas reclamações que a gente faz. Ninguém está interessado nas reclamações que nós fazemos. Porque sabe por quê? Porque todo mundo tem seus problemas para resolver. Certo? Todos têm seus problemas para resolver e muitos deles bem piores às vezes que os nossos. Se todos já têm os problemas, por que a razão a gente ficar reclamando por aí o tempo todo? Não é? Por quê? É o que eu disse lá no início da live. Às vezes é necessário uma reclamação para você colocar tudo para fora. Às vezes algumas angústias, algumas questões que precisam ser colocadas. Mas aí a gente se dá conta que reclamar e o outro às vezes não está nem aí para todas as reclamações. Porque o outro tem os seus problemas também. O outro tem as suas feridas, certo? O outro tem as suas queixas também, como nós temos. Porque às vezes aquele um que ele falou, que você falou assim, bom dia, bom dia, todo. Como você tá? Eu tô assim. Aí o outro fala assim, eu também, eu passei uma noite mal. E aí ficam disputando para ver quem reclama mais.
Já viram isso? Já duvido que não já passaram por isso. Ah, todo mundo já passou um dia por isso, hein? Sabe aquele jogo de disputando? Quem reclama mais? Opa, eu reclamo mais. Não, sou eu que reclamo mais, né? E aí, nenhum dos dois está se ouvindo. Nenhum dos dois está se ouvindo com uma escuta ativa, uma escuta autêntica, uma escuta realmente ligada à empatia. Que é isso? Quando a gente às vezes ouve uma reclamação, muitas vezes a gente não escuta com empatia. Porque às vezes a minha reclamação é mais poderosa que a do outro. Então, nenhum nem o outro acaba se ouvindo. Porque quando nós reclamamos, nossa atenção. Porque quando nós reclamamos, focamos a nossa atenção nos problemas. E dificilmente nós conseguiremos ver as bênçãos às vezes, que nós recebemos, né? As oportunidades que chegam e que vão embora simplesmente porque nós não somos capazes de vê-las, de segurá-las, certo? Sempre o foco ele tem que ser na solução, gente, e não no problema. Parece fala de livro de autoajuda, mas não é. As pessoas esquecem disso. Sempre o foco ele tem que ser na solução e não no problema. Porque é isso que as coisas têm que ser, certo? Às vezes vão aparecendo bênçãos, oportunidades que chegam e a gente não se dá conta porque a gente está tanto nesse ciclo de reclamação que a gente nem percebe. A gente nem percebe. E isso é complicado, porque aí a gente nunca foca na solução, a gente nunca foca numa alternativa diferente daquela que a gente pensa. A gente sempre fica focado naquele problema e ponto. Porque é mais fácil reclamar, né? É mais fácil culpar o outro, é mais fácil apontar o outro, apontar a circunstância, sem a gente se observar, sem a gente se analisar cotidianamente, porque tem que ser cotidianamente, né? Porque assim, às vezes a gente não se dá conta que nós temos um dia lindo aqui pela frente. Aí a gente já começa reclamando, né? Aí ao invés da gente ficar observando aquele dia maravilhoso que está ali, a gente vai sair reclamando da vida, reclamando do governo, do vizinho chato, do dinheiro que nunca sobra, do filho que anda muito rebelde. Então, experimente fazer algo diferente. Experimente ter o primeiro pensamento, em vez de ter o primeiro pensamento do dia, falar assim, puxa vida, vai ser mais um dia daqueles. Eu vou ter que aguentar de novo aquilo isso. Não. Traga o pensamento da gratidão ali no primeiro momento do dia. Agradeça a Deus, eu estou aqui hoje. Agradeça a oportunidade da reencarnação. Agradeça. Crie esse hábito. Né? Traga isso para a sua vida. A gente vai falar um pouquinho mais disso para frente. Porque agradecer, às vezes eu falo tanto aqui nas minhas lives da gratidão, porque às vezes a gente tem que agradecer até pelos problemas que vão surgindo, em vez da gente ficar reclamando deles. Porque são eles que vão ensinar a gente a crescer. São eles que vão ensinar a gente a crescer. Se a gente ficar numa vida muito morna, muito ali, a gente não cresce. Porque é diante das situações adversas que nós adquirimos aprendizado e experiência. Afinal, assim, o que você fala não significa nada. Aquela reclamação. O que você faz é o que realmente conta. Aquela reclamação às vezes vai ser inútil. Porque aqui, o que você fala, as palavras vão ser conduzidas pelo vento. O que você faz é o que realmente conta. Esse sim vai ter uma importância. Sempre vai ser assim. Então reclamar, inclusive reclamar em demasia, demais, ele pode até afetar a nossa saúde mental. Pode afetar a nossa saúde mental, pode afetar a nossa saúde física, certo? Ele pode afetar de que maneira? Olha só. Ele pode aumentar, por exemplo, os níveis de cortisol no organismo. Cortisol é o hormônio do estresse. E ele se eleva, gente, a cada nova reclamação. Né? É a pressão que vai subir, o coração que vai bater mais acelerado, é um monte de coisa. Né? Os níveis elevados de cortisol, eles ocasionam assim, problemas graves no organismo. Né? Como eu disse, com a pressão alta, insônia,
Além disso, causa uma sensação constante do que? De desconforto, né? Ó, reclamar demais, sabe o que acontece? Prejudica a memória. Porque reclamar em excesso afeta uma região do cérebro que a gente chama hipocampo, né? O hipocampo é a sede da memória. Tá ali, a gente tá o tempo todo reclamando, afetando até fisicamente, a gente não se dá conta disso. Então, consequentemente, quem reclama muito começa a ter dificuldade de lembrar de eventos. Olha isso, né? Estimula demais os pensamentos negativos, porque eu entro no ciclo e aí eu vou, né? Porque o ato de reclamar origina assim o hábito de somente enxergar o lado negativo de cada momento e do indivíduo em si. Então, todas as vezes que você reclama, o seu cérebro ele se reajusta para acomodar ali a ação. E vai facilitando essa incidência do pensamento negativo. Então você vai potencializando o pensamento negativo, né? Então logo os pensamentos negativos eles se originam da reclamação e tende a crescer quando você continua nesse ciclo de reclamação, né? Reclamar deixa o corpo fatigado, porque ele vai aumentar. Aumenta o estresse, aumenta a indisposição para insônia, o desânimo. Gente, então percebe que não é só o campo mental que é afetado, é até o físico também. Olha que doideira isso. Então a sua incapacidade de lidar com a reclamação é um trabalho constante, é um trabalho do dia a dia, né? Ele reduz, inclusive, a reclamação constante ali, reduz o nosso amor próprio. Porque o hábito de reclamar, ele coloca você numa posição desfavorável consigo mesmo. Porque se você se posicionando como vítima dessa reclamação o tempo todo, em vez de pensar em modos de melhorar a situação, você vai ficando estagnado. Você vai ficando estagnado. E aí, o teu amor próprio, a tua autoestima vai diminuindo. Então, né, a sua situação, a sua incapacidade assim, de resolver situações problemáticas vai diminuindo. Então a capacidade tua de lidar com aquilo que vai chegando vai diminuindo. E você vai perdendo, gente. Às vezes, você vai perdendo até a tua forma de enxergar o mundo de olhos mais melhores, eu diria. Melhores, né? Mas aí você fala assim, mas você está falando de tudo isso, tal, né, de reclamação, tudo isso. Será que é possível combater o hábito de reclamar? Existem técnicas. Você sabe, quem acompanha aqui na live sabe que eu não fico dando receitas prontas, não. Mas a gente tem que observar. A minha recomendação sempre, em todas as lives, é o quê? É o processo de autoconhecimento. Ou seja, de você se olhar, de você se observar, de você se autoanalisar. Então, porque é preciso substituir o hábito de reclamar por um mais saudável, ou que faça realmente a sua ressignificação para acabar com eles. Não é um processo fácil, né? Como todos aqueles todos os hábitos ruins que a gente tem que a gente construiu ao longo de toda uma vida, não é fácil mudar, né? Não é fácil, implica em mudanças realmente comportamentais e de padrões de pensamento. Ou seja, é uma gama de coisas. É uma gama de coisas que a gente precisa mudar. Não é só, a gente tem que mudar mudanças comportamentais, a gente tem que mudar os nossos pensamentos. E é isso. E é isso. E aí a gente não quer mudar, porque dá trabalho, né? Porque o reclamão crônico, né? É que eu falei anteriormente, né? O reclamão crônico é aquele que está o tempo todo, né? Oh vida, oh azar, lembra? O reclamão crônico, ele precisa compreender que a reclamação não é útil. Reclamar, gente, não o deixa feliz e não ajuda a solucionar problemas. Estou batendo nessa tecla aqui. O entendimento assim, dos motivadores do hábito de reclamar, ele abre um caminho para a sua redução. E é isso. E, consequentemente, a sua eliminação. Por isso que o título da live é Só por hoje eu vou deixar de reclamar. Comece a fazer um teste.
Começa fazendo um teste a partir de amanhã. A hora que você... A hora que se você se vê reclamando, você vai lembrar lá da live do Ed. Você vai lembrar da live do Ed. Opa, o Ed falou, ó, só por hoje eu não vou reclamar. Quando você percebe, você está parando de reclamar, ou diminuindo de reclamar, reduzindo as suas reclamações. E, consequentemente, com o tempo, você vai eliminando isso. Você vai falando assim, olha como é que eu estou muito melhor. Você vai eliminando. Só por hoje eu vou deixar de reclamar. Só por hoje eu vou deixar de julgar. Só por hoje eu vou deixar de me irritar. Só por hoje eu vou deixar de me comparar. Só por hoje. E aí vai nessa prática de todos os dias. Todos os dias. Você vai chegar um momento que você vai se dar conta de que você está com a tua consciência tão mais ampla que você fala assim, puxa vida, como eu estou melhor do que eu estava há um mês atrás. Quando eu reclamava, quando eu me irritava, quando eu me comparava, tudo isso, né? Então o primeiro item é assim, olha, pense antes de reclamar. Uma recomendação, pense antes de reclamar. Quando a vontade de reclamar surgir, ou após ter feito uma reclamação inconsciente, porque às vezes a gente reclama inconsciente, né? Reflita sobre o objetivo que está por trás dela. Reclamar vai ajudar a situação naquele momento? Vai deixá-lo mais feliz ou vai conservar o seu bem-estar reclamando? Vai reduzir o humor das pessoas à sua volta? Essas questões elas devem ser consideradas sempre que uma reclamação for feita. Então pense antes de reclamar. Isso tem um efeito... mas não dá tempo. Dá. A partir do momento que eu fico mais consciente de mim, eu começo a pensar, puxa vida, por que eu reclamei? Por que eu vou reclamar agora? Vai adiantar eu reclamar agora aqui nesse momento? Vai mudar a minha situação se eu reclamar aqui no momento? Se eu despejar tudo isso no outro que está me ouvindo, vai mudar alguma coisa? Começa por aí. Então pensar assim, sabe aquele um instantinho antes de falar, antes de reclamar? Porque assim, as primeiras tentativas desse exercício, do exercício de pensar antes de reclamar, ela vai ser meio que falha, vocês podem ter certeza disso. Porque é uma prática. E prática existe o quê? Existe uma frequência. Eu tenho que começar a fazer só uma vez, não adianta. Eu tenho que fazer uma, duas, tal, até que realmente ela se torne parte de mim, né? Usar a técnica da água, Adriano, também aqui, né, Adriano? A técnica da água que eu falei semana passada, né? Mesmo a técnica da água da paz, né, do Chico Xavier que eu falei semana passada, também, Adriano, valeu a dica, né? Eu não tinha lembrado quando a gente falar de reclamar, ou seja, botar a aguinha na boca, segurar até que passe a vontade de reclamar. Semana passada eu falei a respeito da raiva, né? De colocar a aguinha na boca e esperar passar, né? Também vai reclamar, né, Adriano? Vale a pena, né? Então, com a prática, gente, ela vai ficar mais difícil você refletir. Fica mais fácil refletir sobre a necessidade de reclamar antes que as palavras vão escapando pela sua boca. E é isso, é uma prática, é uma prática. Só que existe constância, existe uma frequência, ela precisa ser construída, certo? Escolha, às vezes, de forma mais saudável para expressar uma insatisfação, porque às vezes a gente está insatisfeito sobre alguma coisa, a gente precisa colocar isso para fora. Mas escolha uma forma saudável de fazer isso. Porque assim, troque assim, realmente o hábito de reclamar por algo mais saudável. Lembre-se que o reclamão crônico, ele raramente consegue concretizar alguma coisa, porque ele fica naquele ciclo o tempo todo. Não pense de forma positiva de lidar com a situação desagradável. Sempre dessa maneira, gente, vai ser dessa maneira. As coisas vão surgindo, as coisas ruins, gente, elas vão surgir até o desencarne da gente. Não tem como a gente se livrar disso. Não tem como, certo? Então a situação desagradável, elas vão surgir em nossa vida. Mas a gente tem que pensar de que forma a gente vai lidar com tudo aquilo. De que forma a gente vai resgatar
a positividade de algo que é ruim, sem a gente ficar nesse ciclo eterno de reclamação. Tomar uma atitude sobre o que está incomodando, por exemplo, pode ser uma delas. Entretanto, nem sempre temos o poder de modificar os acontecimentos. A gente não tem poder de modificar nada o que é externo. A gente tem o poder de modificar aqui, ó. Aqui. O que está lá fora a gente não consegue. A gente não consegue. A gente tem o poder de modificar só aqui. Lá fora a gente não dá conta. Então, outra forma de modificar a perspectiva sobre o ocorrido ou o indivíduo é observar realmente os aspectos, como eu disse, positivo que estão neles, o lado bom realmente das coisas ruins. Então, quando a gente entra nesse ciclo de reclamação, a gente esquece de observar o lado bom das coisas ruins. A gente esquece de observar aquele esquema que eu falei para você, que tudo de alguma maneira está certo, de acordo com as nossas necessidades, de acordo com aquilo que a gente precisa em nossas vidas, para nos modificar, para nos crescermos como seres em evolução, como seres em aprendentes que nós somos. Então, tomar uma atitude de observar a si mesmo o tempo todo, né, e observar o lado positivo dos acontecimentos ruins é uma das coisas que fazem com que conduzem a sua mudança significativa desse ciclo de reclamação. Desse ciclo de reclamação que a gente vai todos os dias. Todos os dias a gente vai lá, vai entrando nele. Certo? A gratidão, olha eu retornando para a gratidão. Né? A gratidão no dia a dia mesmo. A gratidão, gente, ela tem um efeito contrário da reclamação. A gratidão ela tem um efeito contrário da reclamação. Ela eleva. Lembra que eu falei que a reclamação ela eleva nossos níveis de cortisol, né? Ela tem um efeito catastrófico na nossa saúde mental, no nosso corpo. A gratidão não. A gratidão é o contrário de tudo isso. A gratidão ela tem um efeito contrário da reclamação. Ela eleva o humor. Ela combate a superprodução assim de cortisol. Ela aumenta a sua felicidade e com certeza ela aproxima as pessoas de uma das outras. Em vez de você reclamar o tempo todo, comece a prática da gratidão. Aquilo que eu falei agora mesmo. Que a gratidão seja o primeiro pensamento do seu dia. Obrigado, Deus. Não precisa... Gente, são segundos. São segundos. Obrigado, Deus, por mais esse dia, que ele seja útil de acordo com aquilo que eu preciso, de acordo com as minhas necessidades. É isso. A gratidão ela está relacionada a isso, certo? Porque ao agradecer pelo que há de bom na sua vida, a sua mentalidade e sua autopercepção, elas passam por uma transformação. Então faça uma lista diária de pelo menos 5 elementos pelas quais você é grato. Comece a fazer essa prática. Em vez da prática da reclamação, troque pela da gratidão. A cada dia realmente faça uma análise assim de como você se sente após o exercício da gratidão. E pergunte-se como você prefere encarar a vida. Pergunte, reclamando ou sendo grato? Você vai ver como as coisas vão modificar. Vão modificar aos poucos, é um processo. Então pergunte, você vai ver quando você começar a praticar esse exercício da gratidão, como você vai preferir encarar a vida. Reclamando o tempo todo, se afastando às vezes até as pessoas de você, ou sendo grato o tempo todo. Porque quando eu me desperto para a gratidão, as coisas boas realmente vão retornando para mim. As coisas boas vão acontecendo para mim. Mesmo as coisas ruins que acontecem, consequentemente, eu vou aprendendo a lidar com o lado positivo dessas coisas ruins. Puxa vida, Edivaldo, parece, nossa, assim, mas gente, isso é prática. Isso requer prática. Enquanto eu ficar no meu discurso de que eu não consigo, isso parece discurso de autoajuda, não é.
Não é porque aí eu continuo. Você percebe quando eu falo isso? Eu já estou reclamando antes mesmo de praticar. Antes mesmo de praticar, eu já vou falar assim: ah, mas isso dá muito trabalho, isso não vai ser legal. Eu já começo, antes mesmo de fazer o meu exercício, eu já estou reclamando: ah, eu não vou dar conta, eu não consigo. É isso. Comece pelo primeiro passo. Enquanto você não der o primeiro passo, parece óbvio dizer isso, né? Mas às vezes as pessoas não se dão conta disso. E o só por hoje, que foi essa série de lives que eu fiz aqui com vocês, é justamente isso, eu reforço isso, bato de novo nessa tecla. É isso, é só por hoje não vou reclamar. Só por hoje eu não vou me irritar. E aí eu vou, é uma prática. Amanhã vai ser outro dia. A cada dia basta o seu mal, não é isso? Certo? Tudo leva tempo, realmente, né, Flávia? Tudo leva tempo. E outra, compreender, gente, compreender que não é possível a gente controlar todas as situações. A gente controla, como eu disse agora mesmo, o que está aqui. A gente não controla o externo, a gente não controla as circunstâncias que vão chegando. Porque pessoas controladoras sofrem para compreender que elas não possuem o poder para controlar todos os eventos e pessoas à sua volta. O controle, ele não está somente ligado à necessidade de saber de tudo ou de não encontrar surpresas, né? É isso. A gente tem que se dar conta que a única coisa que a gente controla somos nós mesmos. A gente controla aquilo que vai chegando até nós, aquilo que vai acontecendo conosco. Isso a gente controla. As outras coisas a gente não controla, gente. O externo a gente não consegue controlar. Tá um exemplo bem claro essa pandemia que nós estamos passando, que a gente de certa maneira está caminhando, né, já para a normalidade, parece, né? A gente tinha um controle sobre o que estava acontecendo ali fora? A gente não tinha. A gente não tinha. Percebe que a única coisa que eu posso controlar é a mim mesmo. As minhas emoções, os meus sentimentos, a forma como eu lido com aquilo que vai chegando, a forma como eu lido com as coisas que vão chegando até mim. Isso eu posso controlar. O que é externo a mim, eu não consigo controlar. E aí, finalizando, assim, caminhando para a gente finalizar essa live, com relação a só por hoje eu vou deixar de reclamar, saia sempre do campo da reflexão, saia sempre do campo de meditar sobre aquilo e haja. Haja, haja. Sabe assim, vá para a ação, pratique a ação. Em vez de reclamar, haja. Avalie a situação por múltiplos ângulos, e reflita assim como você pode contribuir realmente para uma solução ou um aprimoramento de tudo aquilo. Não fique realmente, gente, à mercê de emoções que enchem sua cabeça com reclamações que não produzem frutos nenhum. Certo? Livre-se delas assim por meio da ação. Agir. É algo que eu falo em todas as minhas lives. Não fique só no campo da reflexão. Haja. É muito melhor tomar uma atitude do que esperar que alguém ou alguma coisa vai aliviar o seu sofrimento. Simples assim. É simples assim. É muito melhor a gente tomar uma atitude do que esperar que alguém ou alguma coisa vai aliviar o seu sofrimento. E as atitudes, elas podem vir de uma maneira simples. Uma mudança de hábito hoje, outra amanhã, outra depois, e assim vai, certo? São essas atitudes que elas precisam ser colocadas em ação. São pequenas mudanças de atitudes. Todos os dias um pouquinho, né? Um pouquinho a cada dia, né, Flávia? É isso, um pouquinho a cada dia. Tem que ser dessa maneira, não tem outro caminho. Não adianta, como eu disse agora mesmo, a evolução, ela não dá passos largos. A evolução, ela vai calma e lenta, mas ela tem que ter uma continuidade. Ela tem que ser construída
cotidianamente por meio das nossas ações, do nosso olhar no dia a dia, do nosso observar no dia a dia, desse contato conosco o tempo todo, com aquilo que nós somos, com aquilo que nós queremos, com aquilo que a gente deseja. Tudo isso faz e traz uma reflexão daquilo que eu preciso mudar, daquilo que eu preciso deixar de reclamar, daquilo que eu preciso deixar de me irritar, daquilo que eu preciso deixar de julgar, certo? Tudo isso. A gente precisa dar conta de tanta coisa que a gente precisa modificar. Só que se a gente não trouxer isso para o campo da ação, a gente não muda. A gente fica estagnado e a gente não avança, certo? Então, meu recado para fechar esse ciclo de lives é o seguinte: haja agora, não é deixar para amanhã, não é deixar para depois, haja agora, é nesse exato momento. Mude seus hábitos e aos poucos eles vão se tornar realmente aquilo que você é, o caminho da qual você deseja e está predestinada, que é a plenitude, certo? É isso aí, meus amigos. Lembrando o seguinte, ó, quem quiser, todas as lives aqui dessa série, elas estão lá no canal do YouTube da Associação Espírita Mensageiros de Luz. É só procurar lá, ó, quando você vai no YouTube, procura assim, ó, Associação Espírita Mensageiros de Luz. Lá você encontra todas as lives, né? A do reclamar, a do reclamar não, do reclamar está sendo agora, né? Irritar, julgar, estão todas lá, tá bom? É isso aí, meus amigos. Eu agradeço imensamente a presença de vocês aqui hoje. Agradeço imensamente a vocês que estão sempre aqui conosco, mesmo nesse feriadão aqui, véspera de feriado prolongado, uma semana de feriado prolongado, mesmo assim ficaram aqui as pessoas aqui. Ô, meu irmão, tudo bem, Marcos? Não tinha visto você. Que bom que está aqui conosco. Olha, hoje estou me sentindo privilegiado, gente. Toda a minha família assistindo lá. Meu irmão, minha cunhada, meu pai, minha mãe. Olha que legal. Fico imensamente feliz de ver todos aqui hoje, né? Olha, muito obrigado. Eu agradeço imensamente. E agradeço a vocês que estão aqui todo domingo aqui com a gente, aqueles que chegaram aqui hoje pela primeira vez, aqueles que estão sempre conosco, colocando aqui no chat, escrevendo, incentivando. Eu não dou conta de ler tudo aquilo que vai passando no chat, né? Depois, como eu sempre digo aqui para você, depois eu entro lá, eu leio, converso um pouquinho com cada um que às vezes coloca uma mensagem que precisa ser observada, certo? E é isso, pessoal. Que tenhamos uma excelente semana, uma semana iluminada. Que Jesus os abençoe abundantemente, para que possamos crescer e dar um passinho na nossa evolução, na evolução a cada dia, um pouquinho de cada vez, né? A Jane está perguntando assim, qual a associação? Jane, é só procurar lá no YouTube assim, olha, Associação Espírita Mensageiros de Luz, que é o nome dessa página aqui, certo? É o nome dessa página. Lá tem todos os vídeos dessa série que eu fiz aqui, certo? Então eu agradeço imensamente. Um grande abraço, pessoal. Boa semana. Gratidão a todos que estiveram conosco. Que Jesus os abençoe abundantemente. Ó, a Flávia colocou ali, ó, Mensageiros de Luz. Ok? Um abraço e até a próxima semana. Tchau, tchau.